Boa noite, meus irmãos. É muito bom estar aqui mais uma vez na Igreja Adventista Central de Florianópolis. É muito bom que vocês estejam aqui, é uma alegria para todos nós. Vocês são pessoas de muito valor, saíram das suas residências, do seu conforto e estão aqui, com certeza, trazidos pelo nosso Pai, pelo Criador. Da mesma forma, agradeço a presença daqueles que estão nos ouvindo pelo site, pela internet. Vocês têm o mesmo valor do que esses que estão aqui, porque vocês estão dedicando um tempo para ouvir aquilo que tem de mais precioso na face da terra, que é a palavra do nosso Pai e do nosso Criador. E como estamos falando em nosso Pai, em nosso Criador, estamos falando na palavra dele. Antes de abrir a palavra, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, curvar a nossa fronte e falarmos com o nosso Criador. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, pela família, pelo trabalho, pelo patrimônio, enfim, tudo que temos, porque é dado por Ti. O sopro de vida que está nas nossas narinas é mantido por Ti. Os nossos órgãos que estão funcionando neste momento, conforme Tu determinou a cada um deles, é por determinação Tua. E queremos Te agradecer agora, Senhor, porque estamos aqui na Tua casa, que nós chamamos de casa de oração. Pedimos a Tua presença através do Teu Espírito Santo, porque a Tua palavra diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, Tu estarás no meio. Te agradecemos pela Tua presença aqui. Senhor, eu Te peço em particular que eu lanço nos Teus pés e que Tu recebas, Senhor, qualquer sofisma, vaidade, intelecto, ego, superego, tudo que for meu, tudo que for humano, eu lanço nos Teus pés e me coloco na Tua presença, para que Tu me use como um instrumento da Tua vontade. E da mesma forma, Senhor, todos que estão aqui se colocam na Tua presença, para que Tu fale com cada um dos Teus filhos que aqui estão, aquilo que Tu tens preparado para cada um deles, para que eles saiam diferentes daqui do que entraram. Da mesma forma, os que estão nos ouvindo nos seus lares, no trabalho, em qualquer lugar. Fala com todos nós, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amigos e meus irmãos, o texto base para a mensagem desta noite está no livro de Atos, é o primeiro livro depois dos 4 evangelhos, está no livro de Atos, no capítulo 9, livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 15, faz favor. Atos 9, versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Só que, aqui tem o início de uma história que vai se completar no capítulo 26 de Atos. É a história da conversão de Saulo. Saulo era um fariseu dos fariseus e recebeu a incumbência dos fariseus para caçar, prender e matar todos os cristãos que seguiam um tal de caminho. Literalmente está escrito assim: seguiam o caminho. E Paulo recebeu ordens expressas de entrar nas casas, destruir famílias, prender e se fosse preciso, matar. Este Saulo
concordou com o apedrejamento de Estevão, antes disso. Neste episódio que vai acontecer aqui, meus irmãos, ele recebeu cartas para Damasco. Damasco é na Síria, é no norte de Israel. Ele caçava cristãos fora do território de Israel. E na viagem dele para a Síria, acompanhado, conta aqui a Bíblia, que ele viu uma luz muito forte, mais forte do que o sol, e esta luz o lançou no chão. E ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou antes: quem és? E ele disse: é Jesus, a quem tu persegues. Saulo ficou cego por um determinado momento, e este versículo que nós lemos aqui foi na sequência. O Espírito Santo de Deus apareceu para Ananias e disse: Ananias, vá na casa da rua direita, e lá tem um homem orando e esperando por ti. E Ananias perguntou quem era, e o Espírito disse para ele: é Saulo. E disse: Senhor, eu não posso ir na frente desse homem, porque esse homem é um caçador de cristãos, ele mata, ele prende. E aqui, meus irmãos, está a resposta que nós lemos agora: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome. Paulo, meus irmãos, é um modelo, Paulo é um paradigma para nós. Nós vamos ver hoje o que aconteceu com Paulo, o que Paulo fez, as atitudes que Paulo tomou. E Paulo, eu repito, é modelo para nós. Para uns de uma maneira, para outros de outra, mas é modelo para nós. Aqui está uma imagem do que eu falei há pouco. Lá em Atos 26, onde essa história vai ficar rica, em Atos 9 conta este episódio da queda de Saulo. Em Atos 26, a história é bem completa. Saulo parou então de perseguir os cristãos. Já não era mais Saulo, teve o nome mudado para Paulo. E Paulo começou a pregar o arrependimento. E numa das suas frases, Paulo dizia que Jesus Cristo tinha ressuscitado e que ele foi o primeiro da ressurreição e que nós ressuscitaríamos. E isto acendeu uma ira dos fariseus tremenda, porque uma classe de fariseus não aceita a ressurreição. E começaram a perseguir então Paulo, e quando Paulo pregava, muitas vezes eles entravam nesse detalhe e as multidões, uma parte concordavam e outra parte não concordavam. E num destes episódios quiseram prender Paulo e quiseram bater em Paulo. E quem socorreu Paulo foi os romanos. Os romanos dominavam Israel na época. E os romanos protegeram Paulo. E na prisão ele foi apresentado. Ele estava na Judéia e quem governava a Judéia era o governador Festo. E quem veio visitar o governador Festo foi o rei da região do norte da Galileia, chamado Agripa. E Agripa desceu com a sua mãe Berenice e fizeram questão de, quando visitaram Festo, de ouvir o que Paulo tinha para dizer. E o rei Agripa, junto com Festo, junto com Berenice, sua mãe, e junto com várias pessoas, deram a oportunidade para Paulo, para ele fazer a defesa dele. E Paulo faz uma defesa brilhante, e vocês podem ler em casa depois. Ele repete a história da queda, ele repete a história do diálogo com Jesus Cristo, tudo que está em Atos 9, Paulo repete em Atos 26.
Mas o que nos importa nesta breve meia hora que temos, meus irmãos, é o que Paulo diz para autoridades, rei e governadores e pessoas que ouviam ele, é o que Paulo diz, não a respeito dele, não a respeito daquele episódio que houve, mas Paulo vai dizer aquilo que Jesus Cristo disse para ele. E Paulo diz para as autoridades: eu te apareci para te constituir servo, e eu te envio para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança em mim. Paulo disse agora para autoridades o que Jesus Cristo disse para ele. E observem, meus irmãos, eu te apareci para te constituir servo, não te apareci por nada, para te constituir servo, e eu te envio para alguma coisa, para te abrir os olhos das pessoas e convertê-los das trevas para a luz, e converter do poder de Satanás. As pessoas na época e hoje estão em trevas e estão sob jugo de Satanás. A fim de que Jesus Cristo então aparece para Paulo, dá uma missão para ele. Para quê? Para quê? Para quê que tem que tirar as pessoas das trevas? Por quê? Para que recebam o perdão dos pecados e a herança em mim. E ele segue o discurso. Paulo agora vai dizer para eles: não fui desobediente. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. É da natureza do ser humano a desobediência. Nós somos desobedientes por natureza em Adão. Não há um homem obediente, como não há nenhum homem santo e justo. Todos nós somos desobedientes e pecadores. E Paulo disse: não fui desobediente. Preguei para que se arrependessem e voltassem para Deus, que praticassem obras que mostrassem o seu arrependimento. Eu tenho contado com a ajuda de Deus, e por este motivo, Agripa, Festo, por este motivo, estou aqui e dou testemunho de que Cristo havia de sofrer, sendo o primeiro a ressuscitar, e que proclamaria luz para o seu povo. Aqui Paulo, na autoridade e no poder, ele repete o que ele vinha dizendo para a população. Jesus Cristo foi o primeiro que morreu e ressuscitou. Ele repete agora. Ele diz: eu estou aqui para dar esse testemunho. Meus irmãos, isso é autoridade. Isso é autoridade de quem é realmente convertido em Jesus Cristo, que não teme reis e governadores, e não teme a população. Interessante que ele no meio ele diz: com a ajuda de Deus, eu consegui isso. Por quê? Porque ele ia ser morto. Deus usou os romanos opressores para protegerem Paulo. E ele com toda a autoridade, ele repete agora que Jesus Cristo deveria morrer. E morreu. E ressuscitou. E vai voltar. Paulo pregou isso. Interessante que vocês vão ler depois em casa, que o governador Festo, governador da Judéia, disse para ele: Paulo está ficando louco, as muitas letras te enlouqueceram. E Paulo responde para Festo: não estou ficando louco, excelentíssimo governador Festo, eu sei muito bem o que eu estou dizendo. E Paulo segue o discurso, e daqui a pouco quem fala com ele é o rei Agripa. Paulo, tu acha que tu vais me convencer desta maneira, Paulo? E Paulo responde para o rei Agripa: nem com pouco e nem com muito, rei Agripa, eu desejo que tu te converta, e não só tu, mas todos os que estão nos ouvindo aqui. Este é o nosso modelo. Paulo é o nosso modelo.
Paulo, nós temos que ter essa intrepidez, esta autoridade. E quem está dizendo isso para vocês, não sou eu. Quem está dizendo isso para nós, vai ser a palavra de Deus, que vamos ver na sequência. Vocês viram que ele terminou dizendo ali, no meio do discurso, que Jesus Cristo disse para ele que ele devia Paulo tinha que pregar o arrependimento para tirar das trevas para a luz, tirar do poder de Satanás para Deus. Lá fala em luz e trevas. E aqui nós vamos ouvir as mesmas palavras, luz e trevas. Em João 1 conta a história da criação. O princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Tudo foi feito por Ele, e nada do que foi feito se fez sem Ele. Pela palavra. Nele estava a vida, e Ele era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Viram aquele conflito que Paulo disse? Que Jesus Cristo disse para ele, vá pregar para converter, para arrependimento, para tirar o povo das trevas para a luz, de Satanás para Deus. Este é o conflito instalado na terra, meus irmãos. E nós somos o alvo deste conflito. É trevas e luz, não há meio termo. É Deus ou é Satanás? Em que lugar tu estás? Jesus Cristo disse, tu não estás comigo, tu estás contra mim. Não há em cima do muro. Em cima do muro já é uma decisão de derrota. Nós temos que ter muito claro, muito consciente isto, porque isso aqui está definindo o curso da nossa vida. E se a tua vida está salva, glória a Deus por ti. E eu te pergunto, e a vida do teu irmão? E a vida da tua mãe? E a vida dos teus parentes? Tu garante que estão salvos? Tu garante que eles não estão no lado das trevas, no lado de Satanás, como Jesus Cristo disse? Por isso que Paulo é um modelo para nós. Porque Paulo disse, não me detive e fui, obedeci à ordem. Na sequência, o mesmo Jesus está dizendo, eu sou a luz. E quem me segue não andará em trevas. Isso está muito claro para nós. A ordem que Paulo recebeu de Jesus Cristo é a ordem que Jesus Cristo deu antes do episódio Paulo. Está em João 1 e João 8. E a maravilha agora é que Paulo agora, na carta dele aos Gálatas, o que ele vai dizer? Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Aquela queda de Saulo ali foi queda feita por Deus. E Paulo reconhece isso, mas Paulo reconhece algo maravilhoso, algo que está no Salmo 139, que Deus nos formou no ventre da nossa mãe, nos teceu com os dedos maravilhosos dele, e ainda escreveu todos os nossos dias no livro dele, quando nenhum dos nossos dias ainda existia. E Paulo está dizendo isso, que Deus separou ele no ventre e me chamou ele pela graça. E aí vocês acham o seguinte, isso é só para Paulo? Só porque Paulo escreveu isso aos Gálatas, foi só ele que foi separado no ventre? Foi só ele que foi chamado? Não. Muito antes de Jesus Cristo, Isaías já dizia isso sobre nós. Meu servo, eu te escolhi, eu te fiz e te formei no ventre. Não há distinção nenhuma. É a mesma coisa. A Bíblia é maravilhosa. Ela se completa, ela interage entre ela. Não há contradição nenhuma. Então, meus irmãos, seguindo o raciocínio, Paulo é o nosso modelo? Paulo não foi desobediente? Paulo atendeu ao chamado? Paulo foi escolhido no ventre? Nós também. Não há diferença nenhuma entre Paulo e nós. E por que nós somos chamados? Paulo, a gente sabe o que foi chamado. Paulo foi chamado para pregar para os judeus e para pregar para os gentios.
E nós, por que fomos chamados? Isso é uma história antiga? Cabe no século que nós estamos vivendo? Não é vergonhoso pregar o Evangelho? Não é vergonhoso. Eu advogo para uma empresa que tem 300 funcionários. E 10 dias antes do Natal me convidaram para falar 5 minutos sobre o Natal, para o período noturno. 30 homens em pé. E eu falei por meia hora e pedi desculpa pela meia hora. Mas é impossível falar do nascimento de Jesus em 5 minutos, da razão do nascimento. O advogado da empresa falou de Jesus Cristo. E no outro dia, o mesmo advogado agora falou para mais 100 funcionários no refeitório do nível administrativo. Não podemos nos envergonhar. Ter vergonha de Jesus. Tu deve ter vergonha de respirar. Porque esse sopro de vida que está nas tuas narinas é dele. E para ele vai voltar no dia que ele escreveu no livro dele. Então seja grato ao dono do teu sopro de vida. Seja grato àquele que te formou com os dedos maravilhosos dele do barro, te teceu no ventre da tua mãe, te viu tua substância informe, escreveu os teus dias, com certeza escolheu um pai e uma mãe, a época da história da humanidade para te nascer, a igreja para te congregar, com certeza, tudo isso ele escreveu. Nós somos protagonistas do filme, da história da humanidade. É uma peça de teatro escrita por Deus. É um filme dirigido por Deus. E Ele escolhe os protagonistas. Eu sou um protagonista. O irmão Luiz Fernando é um protagonista. O irmão Giovanni é um protagonista. O pastor Dirceu, que está lá no fundo, é um protagonista. Todos somos protagonistas nessa história do mundo. Nem é a história da humanidade. É a história do mundo. Porque muito antes da humanidade, nós já sabemos como é que o mundo foi criado. Por uma ordem pela palavra, faça-se, faça-se, faça-se. Antes de Deus fazer o homem no 6º dia e dizer é muito bom, ele estava criando outras coisas. Então nós estamos fazendo parte desse filme, dessa história maravilhosa. E se tu não quiser participar, não participe. Não vai alterar o final da história. A história vai ser escrita, está sendo escrita. Mas vai ter um espaço vazio nessa história. É a pessoa que está faltando que tu conhece. É a pessoa que tu deves convidar. É a pessoa que tu tem que falar da grandiosidade da salvação que um dia te atingiu. Não vai ser o mesmo filme se o teu irmão, a tua irmã, o teu pai, a tua mãe não tiverem nessa história. Todos terão oportunidade de estar nesta história. Mas a decisão é pessoal. Só que eles estão em trevas. E tu estás na luz. E tu, como Paulo, deves chamar eles das trevas para a luz. A luz é Jesus. Apresente Jesus Cristo para as pessoas. Ontem eu tive no Catre 650 irmãos adventistas e todos imbuídos num único propósito, levar a mensagem de salvação, com literatura em abundância, bíblias em abundância. Não há igreja num mundo que distribua tanta literatura gratuita para a salvação como a igreja adventista do 7º dia. Nós temos a semente na mão, mas precisamos ser semeadores. O terreno está ali. Se tu não lançar a semente, ninguém vai lançar por ti. E a semente que eu estou dizendo é a semente para a tua família. É a semente para a empresa que tu trabalha. É a empresa para o teu círculo de amizade. Essa é a semente que compete a ti lançar. Tu está fazendo parte dessa história. Quiçá que tu chegue no final da história. Mas eu não quero ver ao teu lado uma imagem em branco. E tu perguntar no filme para Jesus, que imagem branca é essa? E ele chegar e me dizer, o teu irmão que tu não falou. Aí eu não sei o que faço.
Não sei o que eu vou fazer, né? Porque eu vou dizer, não mereço a salvação, né? Porque recebi a salvação e guardei, coloquei embaixo do velador. O que Jesus Cristo disse a respeito desta parábola? A candeia para colocar em cima do velador. A luz tem que se espalhar, e a luz é Jesus. Ele é a luz do mundo, ele disse isso. E Paulo, de forma maravilhosa, na carta aos Timóteo, ele diz para Timóteo, e já que Paulo é o nosso modelo, é o nosso paradigma, Paulo diz para cada um do que está aqui e dos que estão em casa: você, porém, faça a obra de um evangelista. Cumpra o teu ministério. Aquilo que Paulo disse, eu fui obediente ao chamado. Paulo foi um evangelista, Paulo é o nosso modelo. Faça a obra. E Jesus Cristo, da mesma maneira, Jesus Cristo diz: vão e façam discípulo em todas as nações, ensinando-as. E nós conhecemos muito bem aquilo que está em vermelho ali embaixo. Um alerta de Jesus Cristo. Ele volta, nós sabemos, com o evangelho pregado em todo o mundo. Não espere a volta de Jesus sem tu ser um Paulo. Cada um de nós está atrasando a volta de Jesus. Glória a Deus por aqueles que estão adiantando. E eu conheço muitas pessoas que estão adiantando a volta de Jesus. São incansáveis. Há muitas maneiras de acelerar a volta de Jesus. Em toda sinaleira que eu paro, eu dou um pacote de bolacha e uma literatura adventista. Eu tiro dinheiro do meu bolso e compro o caminho a Cristo para dar para as pessoas. Eu tiro dinheiro do meu bolso e compro a esperança a Jesus do pastor Bulhão para dar para as pessoas. Será que um amigo teu não vale R$15? Que é uma literatura que eu duvido que quem leia Caminho a Cristo ou Conhecer Jesus é Tudo continue a mesma pessoa. Nós estamos falando do preço de uma vida, R$15. Se tu não tiver os R$15, fala comigo, eu te dou os R$15. Mas não deixa alguém da tua família sem ouvir que Jesus Cristo veio para o arrependimento do pecado, para tirar das trevas para a luz. Nós estamos trabalhando para a volta de Jesus, porque Ele diz que quando o Evangelho for pregado, virá o fim. E agora, meus irmãos, eu vou dar uma palavra de conforto para vocês. Porque muitos, infelizmente, acham que para Deus deve ser o que sobra. Deve ser aquele tempinho que sobrou na agenda. Não deve ser assim. As coisas para Deus em primeiro lugar. A primeira hora do dia é para Ele, joelho no chão. Durante o teu trabalho, durante o teu dia, sempre pensando nele. Sempre, a tua mente deve estar cheia de Cristo, para ti ser um Paulo, para ti ser um modelo como Paulo. Mas eu digo, para uns, que eu já me disseram uma vez, mas isso não me sustenta, não me dá isso, não me dá aquilo, não me dá aquilo. Não, tudo bem, tudo bem. Vou te dizer uma coisa, quando tu buscar o reino em primeiro lugar, tudo vai ter sido acrescentado. Mas já que Paulo é o tema da nossa mensagem desta noite, não que Paulo seja mais importante, mas Paulo é o tema da mensagem para mostrar como Paulo se converteu, como Paulo foi obediente, como Paulo aceitou o chamado. Vamos ver mais um versículo que é Paulo, que é o último versículo da mensagem. Conhecidíssimo, mas o que está em vermelho ali passa batido por muita gente. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor me dará naquele dia, e também a todos os que amam
a sua vinda. Meus irmãos, que esta mensagem toque no teu coração, para que a partir de hoje Paulo seja o teu modelo, seja o teu paradigma. Jesus Cristo é o nosso Salvador, mas Paulo defendeu Jesus Cristo diante de autoridades. Paulo, ele escreveu 13 cartas, se não me falha a memória. Eu sei 10 pelo nome porque eu digo Coríntios, mas é 1ª e 2ª Coríntios. Mas Paulo escreveu 13 cartas. Paulo é o maior escritor da Bíblia. Paulo é o maior teólogo. Os teólogos se debruçam e escrevem livros e livros sobre a carta de Paulo aos Romanos. Nós devemos conhecer profundamente as cartas de Paulo. Jamais acima dos evangelhos, mas a Bíblia é um todo. Jesus Cristo é o nosso modelo. Paulo é o nosso modelo de homem. Devemos ser e agir como Paulo agiu, com intrepidez, com autoridade. Paulo, quando pediu para ser julgado por César em Roma, não foi com medo de ser morto, porque Paulo não tinha medo de ser morto. Paulo queria era pregar para o imperador César, que dominava o mundo, na época era a maior potência militar. Paulo queria pregar para César. Essa é a intrepidez de Paulo. Agripa ficou pequeno para ele, Festo ficou pequeno para ele. Paulo queria pregar para as autoridades. Paulo saiu de Israel e saiu pelo mundo, foi para a Grécia e foi pregando. Paulo, preso em navio, pregava para os indígenas numa ilha. Que maravilha, né? Que maravilha. Eu quero ser como Paulo. Quem quer ser como Paulo? Glória a Deus. Glória a Deus. É um modelo para nós. Que coisa maravilhosa. Aí na tua residência, eu acredito que muitos levantaram a mão. Que bom. Glória a Deus pela vida de todos que levantaram a mão. Antes de fazermos a oração de encerramento, eu faço a segunda pergunta, que é importante para nós fazermos a nossa oração final. A oração é para que nós continuemos sendo Paulo, agora com maior intrepidez, com maior autoridade, sem vergonha nenhuma, sem vergonha nenhuma. A palavra diz, eu honro os que me honrarei. Vamos fazer uma oração para que a nossa intrepidez seja cada vez mais intensa, cada vez mais forte. E que Jesus espere um pouco, para que nós tenhamos tempo de falar para as pessoas que nós temos vergonha de falar, para as pessoas que ainda nós não falamos pela nossa leniência, a nossa pouca vontade, e quem sabe até pela negligência, deixar uma pessoa de lado. Ou até pela nossa decisão, não gosto desse cidadão, não falo de Jesus para ele porque ele vai me chamar de bobo. Várias razões nós temos, que isso caia por terra hoje, que hoje nós sejamos Paulo, e a tua vida vai ser diferente, porque Jesus Cristo honra os que honram Ele. Nós temos vários homens no panteão dos heróis da Bíblia, servem de modelo para nós. Paulo é um deles, modelo para nós. E a segunda pergunta que eu faço, para quem está aqui ou para quem está em casa, nós ouvimos aqui falar sobre Paulo, mas alguém falou com Paulo. Jesus Cristo falou com Paulo. Jesus Cristo deu as determinações para Paulo. Jesus Cristo escolheu Paulo. Jesus Cristo disse, faça isso, Paulo. Jesus Cristo mandou Ananias orar sobre Paulo e as escamas caíram e a cegueira de 3 dias desapareceu. Nós ouvimos aqui, mais do que a história de Paulo, nós ouvimos aqui o protagonista, quem está escrevendo a história da humanidade e da nossa vida. E o teu nome tem que estar nesta história. Tu tens que ser um ator deste filme. Ele é o diretor. Ele escreveu.
e o teu nome está nesta história. Alguém aqui ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Levante a mão e eu oro por você. E aí na tua casa, se tu não aceitou Jesus Cristo ainda como teu Senhor e Salvador, que é condição básica, é pré-requisito, é conditio sine qua non para a salvação, dizer com os teus lábios: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados. Isso é fundamental. Paulo diz isso: se tu com a boca confessares e com o teu coração creres, serás salvo. Não pode achar, tu tens que dizer, verbalizar, para que o mundo espiritual, e você sabe o que é o mundo espiritual? É o poder das trevas ou o poder de Deus. O mundo espiritual tem que ouvir dos teus lábios: Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, e a partir de hoje eu sou teu discípulo. Se tiver alguém, levante a mão. Se não tiver, não tem problema nenhum. Aqueles que estiverem em casa, levante a mão para aceitar Jesus, e eu vou fazer a oração final agora. Peço que todos curvem a sua fronte e seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra que foi dita aqui, Senhor. Muito obrigado que tu me usou para transmitir aquilo que tu querias que fosse transmitido. Muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que vieram aqui e ouviram atentamente, e deu para ver na expressão facial de todos que todos assimilaram a palavra e todos vão fazer desta palavra uma diferença na sua vida a partir de hoje, a partir de amanhã. Já serão evangelizadores, entregando folhetos, entregando Bíblias, falando de ti, convidando para vir no culto, para que venham a frequentar a igreja, para que desçam as águas do batismo e sejam novas criaturas e venham a fazer parte da história, do filme, do teatro que Deus está escrevendo e aonde nós somos protagonistas, como Paulo foi um dos protagonistas. Senhor, muda a vida, então, de todos os que estão aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, todos que estão em casa nos ouvindo, para que a partir de hoje sejam Paulos na intrepidez da pregação do Evangelho. E todos aqueles que levantaram a mão para aceitar Jesus Cristo em casa, Senhor, eu te peço, escreve o nome no livro da vida, no teu livro da vida, o nome deles. Aceita-os, Pai, como teus filhos. Transforma a vida deles a partir dessa decisão de te aceitar como Senhor e Salvador. Eles se arrependeram, colocaram na tua presença o arrependimento. Perdoa os pecados. Lança no mar do esquecimento, que nunca mais se lembrem dos seus pecados. Que sejam novas criaturas contigo. E que procurem a Igreja Adventista, venham aqui conhecer, frequentar o culto, fazer lições, aprender mais e mais de ti e, quiçá, descer as águas do batismo para serem novas criaturas em ti. Tudo isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, nos levando para casa nesta noite, que tenhamos uma boa noite de sono e uma boa semana, uma semana de trabalho, de produtividade, e que possamos vir no culto de quarta-feira, no culto de sábado, no culto de domingo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.